Nessa aula, veremos o problema de sequenciamento de tarefas em máquina única. Para fazer uma contextualização, vamos lembrar que problemas na área de produção, eles são em geral classificados em problemas em nível estratégico, tático e operacional. E espera-se que um bom planejamento da produção permita que as demandas sejam atendidas sem atraso, atendendo às capacidades de produção, os recursos, e que tenha o menor custo possível. A parte teórica de planejamento e controle da produção, PCP, é abordada em outras disciplinas. O nosso foco aqui seria então a parte mais da modelagem e resolução do problema, tá bom? E em níveis mais altos, né, mais pensando no nível estratégico, envolve decisões de escolher os projetos a serem executados, escolher os tipos de processos, fazer arranjo de maquinários e outros equipamentos. Já no nível tático, as decisões passam por planejamento agregado de produção, as quantidades a serem produzidas, planejamento agregado, né, envolvendo decisões como em níveis de quem vai fazer a mão de obra, se vai fazer em hora extra, contratação, entre outros. E é um problema mais de longo prazo, né? E o planejamento das quantidades, ele já é mais dinâmico, porque ele depende do mercado, de análises de demanda e assim por diante, né? E é bastante comum fazer esse tratamento simultâneo, tanto do planejamento quanto da produção, né? Um planejamento mais eficiente vai levar em consideração esse fator mais dinâmico. Já no nível operacional, que é o nosso foco aqui, ele controla as atividades diárias das ordens de produção já proveniente das decisões tomadas em nível tático, né, dos decisores da empresa. E as principais decisões envolvidas nesse tipo de problema são designação de tarefas a máquinas ou atividades ou a pessoas, a gente já abordou esse tipo de problemática, e a sua modelagem e a sua resolução, e o problema de scheduling ou da programação dessas tarefas, né, que já envolve, após a designação, saber qual a sequência desses processos, dessas tarefas e o instante de início dessas tarefas. Então, inicialmente é feita a designação e após feita a designação, vamos supor, se a gente pensar aqui, como é o exemplo que eu vou colocar, que é fazer a programação em uma máquina, então essa máquina ela já recebeu a designação de suas tarefas a serem executadas por um outro modelo que resolveu para otimizar, por exemplo, o tempo o custo de processamento ou a eficiência do maquinário e assim por diante, né? Porque como vimos, o problema de designação, ele também pode ser visto por várias óticas aí, pensando na medida de desempenho que você queira otimizar. Então, após feita essa designação a essa máquina, após ter definido então esse conjunto de tarefas a serem processados nessa máquina, você precisa então saber qual é a sequência desse processamento nessa máquina. Então é isso que nós estamos interessados aqui, tá? Então, conhecido na literatura como scheduling, é um problema, scheduling problem, então, ele acontece quando você tem então diversos itens distintos que vão compartilhar o processamento em uma mesma máquina, ou por uma mesma pessoa, ou por um mesmo processo, né? E em geral tem-se um tempo ou um custo desse processo para a realização dessas operações. E se os estados dessa preparação para fazer essas tarefas são diferentes para cada item, então é necessário determinar a sequência desses processos para poder também saber a sequência desse preparo dessas máquinas. Ou, não precisando de preparo dessas máquinas, para saber então, por exemplo, a sequência que minimiza o tempo máximo de processamento,
Numa única máquina, talvez isso não faça muita diferença, porque o tempo de processamento total vai ser o mesmo se não houver preparo. Mas quando há preparo, talvez isso faça diferença, tá? Então, é possível que essa máquina, então, o problema seja pensado, então, como uma única máquina, que é o caso do primeiro exemplo que a gente faz, e a gente tem um conjunto de tarefas que vão entrar por essa máquina. Depois, na evolução, a gente vai generalizar o nosso problema quando a gente tem várias máquinas em paralelos e o conjunto de tarefas, então, precisa ser designados a essas máquinas já com o sequenciamento. Então, a gente vai fazer a designação ali e o sequenciamento junto em várias máquinas, tá? E é possível também, a gente não verá aqui nesse curso, considerar caso em que as tarefas são processadas em uma máquina e precisam ir para outra máquina, um fluxo serial, como acontece aqui, ou até mesmo misturando fluxos paralelos e seriais misturados ou alternados, tá? Com relação à qualidade, né, dessa programação, são várias as medidas de desempenho considerada no meio dessa área produtiva. O clássico mais conhecido, mais utilizado é o Makespan, que é o tempo de fluxo total para processar todas as tarefas. O Lateness, que é o atraso máximo ou atraso total. A gente também pode pensar no número de tarefas atrasadas e tentar, então, minimizar a quantidade de tarefas atrasadas ou até mesmo minimizar a quantidade de tarefas adiantadas, tá? Então, o Makespan é o instante de término do processamento de todas as tarefas, ou seja, o tempo necessário para o processamento de todas as tarefas. E o tempo de fluxo total, então, vai ser a soma dos instantes de término de processamento das tarefas, que mede o estoque em processamento, né? E outras medidas citadas estão relacionadas mais à entrega das tarefas, ao tempo que foi entregue ou foram finalizadas essas tarefas, certo? E aí eu ressalto que as tarefas, quando terminam atrasadas, elas podem ser, você pode sofrer uma penalização, né? Você pode, por exemplo, se você não conseguir entregar a produção para o seu cliente numa determinada data já pré-estabelecida, você pode correr o risco de perder o seu cliente. Então, você pode colocar aí como uma penalização se você atrasa o processamento da sua tarefa. Por outro lado, adiantar muito o processamento de tarefa não é algo muito interessante visto com os bons olhos hoje em dia no meio produtivo. Por quê? Porque incorre em custo de estoque, né? Então, é dinheiro parado, produto sem vender, você vai ter custo de manutenção desse estoque e material, capital de giro parado. Então, talvez também não seja uma estratégia muito eficiente antecipar muito essa produção. Então, uma produção eficiente, ela pode equilibrar o atraso e a antecipação. O ideal é que ela fizesse o processo o mais perto possível dessa data de entrega, tá? Em programação dinâmica, na disciplina de pesquisa operacional 2, na parte de programação dinâmica, a gente, por exemplo, viu como resolver um problema em uma única máquina também, para otimizar o gargalo de produção, onde a gente definiu como medida de desempenho a minimização do atraso médio. Então, é possível também definir o atraso médio, quanto em média cada tarefa está sendo atrasada. É possível definir essa função de desempenho aqui também, essa função objetivo, e aplicar no modelo que a gente vai considerar aqui também, tá? Então, para simplificar, a gente vai considerar uma única máquina, teremos uma quantidade de tarefas que já foram designadas para essa máquina, cada tarefa vai ter um prazo para ser entregue e tem um tempo de processamento diferente. E a gente quer saber, então, qual é a sequência de processo nessa máquina, né? Então, qual é a tarefa que vai ser realizada primeiro, quando terminar a primeira tarefa, a próxima entra imediatamente no processo e assim por diante. Então, a gente coloca ali numa timeline o tempo de início e de fim de cada uma dessas tarefas, e a solução final desse problema vai nos dizer qual é a ordem desse sequenciamento que vai minimizar
Por exemplo, o número de tarefas atrasadas ou o número de tarefas adiantadas, ou como a gente vai considerar aqui no próximo exemplo, vamos minimizar então a multa por atraso nas tarefas, tá bom? Então, é essa medida de desempenho que a gente vai estar considerando aqui, certo? Então, a gente vai supor que a gente já tem definido as datas para a entrega de todas as tarefas e vamos aplicar uma penalização por tempo de atraso. A unidade de tempo aqui do processo pode ser medido em minutos, em horas, em dias e assim por diante, tá bom? Aqui, então, a gente quer, já que é um problema combinatório, né, a gente tem aí um crescimento exponencial de possibilidades da ordem desse sequenciamento, então, é saber qual é a melhor sequência. Então, é isso que o nosso modelo vai determinar. Esse exemplo aqui que eu vou considerar é o exemplo que está na seção 9.1.4 da página 162 do livro do Tarra. E vamos considerar, para simplificar e melhor a gente definir o modelo, um problema que tem apenas 3 tarefas para serem processadas na mesma máquina. Com esse tempo de processamento, então a tarefa 1, ela leva 5, eu vou considerar uma unidade de tempo aqui dado em dias, mas poderia ser qualquer outra unidade de medida. O importante é que todas elas estejam com a mesma unidade de medida de tempo aqui, que no caso é dia. Então, a tarefa 1, ela precisa de 5 dias para ser processada. Ela precisa ser entregue em 25 dias e para cada dia de atraso na execução dessa tarefa, eu vou cobrar uma multa de 19, tá? Então, se eu não entregar até o dia 25, começando na data 0, a contagem do tempo, para cada dia de atraso, eu tenho 19 unidades monetárias de aplicação de multa. A tarefa 2 tem 20 de processamento, é para ser entregue em 22 e a multa é 12, e já a terceira tarefa tem 15 de processamento, precisa ser entregue até a data 35 e tem 34 de multa. Então, a gente quer definir uma modelagem que cumpra, então, com esses prazos de produção, né? A gente vai colocar os prazos aí medidos a partir de uma hora zero, que a gente acaba definindo, e eu preciso saber, então, qual vai ser a primeira tarefa a ser processada, qual a segunda e qual a terceira, para minimizar a aplicação dessa multa, dessa penalização por atraso, tá? Então, o objetivo nosso é determinar essa sequência para minimizar essa penalização. E aqui eu vou querer que vocês resolvam, após a gente formular esse modelo, utilizando o Lingo e o Gurobi. A gente vai resolver em AMPL, porque depois a gente vai generalizar para um número maiores de tarefa, apenas trocando o arquivo de dados. E depois a gente generaliza também para várias máquinas. Vamos começar com uma máquina só, tá bom? Então, aqui são os dados do nosso problema. Eu simplifiquei a nossa tabela aqui só para ficar mais visual. E eu vou definir a variável de decisão, já que eu preciso saber o instante de início de cada uma dessas tarefas. Então, xj vai ser para mim a data de início, medida nesse caso em dias, para a tarefa j, medida a partir do instante zero. Então, a primeira tarefa começa no tempo zero, a segunda a partir da finalização da primeira e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, se eu realizar o sequenciamento nessa mesma ordem que aparece na tabela, primeiro a tarefa 1, depois a tarefa 2 e por fim a tarefa 3, né? Marcando aqui na timeline, a gente teria, então, a tarefa 1, por ter começado primeiro, ela começa com x1 igual a 0. Ela tem 5 unidades de tempo de processamento, então ela vai finalizar no instante 5. Portanto, a segunda tarefa vai começar em x2 igual a 5. A segunda tarefa leva 20 unidades de tempo para processar, mais os 5 que ela iniciou, ela termina no instante 25. Portanto, o x3, que é o instante de início da terceira tarefa, é definido por 25. Observe que o tempo total aqui é dado pela soma da coluna dos tempos de processamento, que o fim aqui, então, ou o makespan nesse caso, é um total de 40. Então, observe que por ser a mesma máquina aqui, o makespan é definido como sendo o mesmo, tá bom?
Então, nesse caso, não faz sentido a gente colocar como função objetivo minimizar o make span, porque ele já é o tempo do processo, porque a gente está considerando que a gente não tem preparo para a máquina já está preparada para fazer todas essas tarefas, tá bom? Então, para construir o nosso problema, a gente vai observar que a gente tem dois tipos de restrições para o nosso problema. As restrições de não interferência, que vai garantir que a máquina vai processar apenas uma única tarefa de cada vez, né? Então, essas restrições vão garantir que duas tarefas não sejam processadas ao mesmo tempo. E as restrições de prazos de execução, né? Então, eu tenho ali uma restrição para cumprir o prazo de execução, e isso precisa ser levado em consideração e, de certa forma, ser levado para a função objetivo também, para que a gente minimize, então, essa medida de desempenho, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro conjunto de restrições, que é a restrição de não interferência. Então, pense comigo, para que a tarefa I não seja processada ao mesmo tempo que a tarefa J, ou é porque a tarefa I foi processada antes ou depois da tarefa J, certo? Então, para dizer que duas tarefas I e J com tempos de processamento PI e PJ não serão processadas simultaneamente se ou o início do processo da tarefa I seja maior que o início da tarefa J mais o tempo de processamento da tarefa J. Ou seja, eu vou começar a tarefa I depois do início da tarefa J e o tempo que a tarefa J precisou para ser processada, né? Então, eu estou falando que a tarefa I vem depois da tarefa J. Ou no caso que a tarefa J vem antes do processo da tarefa I, ou seja, nesse caso, então a tarefa J só vai poder começar a ser processada depois que a tarefa I iniciou e terminou, certo? Então, observem que a gente tem aqui uma restrição do tipo ou, que a gente já aprendeu como tratar, né? Ou a tarefa antes ou a tarefa I vem antes da tarefa J, ou a tarefa J vem antes da tarefa I. Isso vai garantir que não haja processo simultâneo da tarefa I e tarefa J ao mesmo tempo. Mas a gente não pode colocar a restrição de ou no nosso modelo, então a gente precisa transformar essas restrições em restrições simultâneas do tipo E, certo? Então, essa ordem aqui vai valer dependendo se a tarefa J procede ou não a tarefa I, tá bom? Ou vice-versa. Então, para transformar essas restrições ou em restrições do tipo E, a gente vai considerar, então, variáveis binárias auxiliares. Aqui, como eu estou comparando o início da tarefa I com o início da tarefa J, então eu vou definir uma variável de restrição, uma variável de decisão com duplo índice, IJ. Então, o Y e J vai valer 1 se a tarefa J vem antes da tarefa I e 0 caso contrário, tá? E aí a gente pode escrever, então, essa relação de xi maior ou igual a xj mais pj ou xj maior ou igual a xi mais pi, como sendo, então, essas duas restrições aqui. Observem que a gente usou aquele truque de somar my mais m1 menos y. E aí eu vou chamar a atenção aqui que, como a nossa restrição é de maior ou igual, lá atrás a gente aprendeu para restrições de menor ou igual, tá? Então, é como se esse m aqui tivesse lá do outro lado. Então, na verdade, ao invés de somar esse m grande, eu estou subtraindo. Mas a interpretação é a mesma se você escrever essas duas restrições em restrições de menor ou igual, tá bom? Então, só para deixar o termo constante para o lado direito e as nossas variáveis de decisão para o lado esquerdo, que é o padrão da modelagem, para problemas de otimização, então eu só reescrevi esse conjunto de restrições dessa forma aqui, passando as variáveis y e j para o lado esquerdo também. Mas isso aqui é um detalhe, em alguns solvers aí talvez não dê problema, por exemplo, no Simplex, no solver do Excel já daria problema se você deixasse variáveis para o lado direito, então você precisa deixar as variáveis todas para o lado esquerdo, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui na forma padrão.
Então, agora que eu já coloquei restrições do meu problema que vão garantir, coloquei as restrições no meu modelo que vão garantir que duas tarefas não são processadas ao mesmo tempo, então agora eu preciso me preocupar com o segundo tipo de restrição, que são aqueles que vão assegurar o cumprimento do prazo, tá bom? Tá? Então, aqui só para observar por que é menos M e menos MY e menos M1 menos Y, porque na verdade isso aqui tá lá do outro lado, porque eu tô usando restrição de maior ou igual, tá bom? Só chamo atenção aí. E a interpretação é essa: quando o y e j é igual a zero, então você não está somando nada na primeira restrição, na verdade subtraindo, então a primeira restrição está ativada, enquanto que a segunda você está somando a constante m, subtraindo a constante m grande aqui, então a segunda está desativada. Quando é zero, quando y e j é 1, então você está relaxando a primeira e fazendo a segunda ser verificada, ser ativada então, tá bom? Então, essa é a interpretação que a gente já aprendeu ali atrás. Então, agora, para o segundo tipo de restrição, que é o prazo de execução. Então, foi dado que as tarefas precisam ser entregues a primeira até a data 25, a segunda até a data 22 e a terceira até a data 35. Para facilitar o nosso entendimento de umas variáveis que eu vou utilizar aqui, auxiliares, eu fiz essa tabela aqui, em que eu coloquei aqui, além dos dados do problema, que é o tempo de processo, o tempo de entrega e a multa por atraso, eu calculei o tempo de fim aqui, que eu chamei de FI. Então, o fim de cada atividade vai depender do início dessa atividade mais o tempo do processo dela. Então, na verdade, eu somei a coluna do tempo de processo mais do início. Estou supondo aqui que a gente executou essas tarefas nessa ordem, 1, 2 e 3. Então, a primeira começa no 0, a segunda termina após a finalização da primeira, que é 5, e a terceira inicia após a finalização da segunda, que vai ser então 20 mais 5, portanto 25, tá? Então aqui eu só calculei o tempo de finalização que eu já tinha mostrado em um slide anterior. E aí a gente tem então que ou essa tarefa vai ser concluída no prazo, ou antes, ou depois desse prazo. Se eu concluir a tarefa exatamente no prazo, ótimo, não tem atraso, não tem adiantamento. Se eu processei, se eu finalizei o processo depois desse prazo, é porque eu estou atrasado, e se eu finalizei antes, é porque eu estou adiantado, tá bom? Então, nessa coluna aqui, que eu destaquei em azul, eu calculei uma variável que eu defini por SI como sendo a finalização menos a data de entrega. Então, quando eu faço essa conta, eu vou observar se eu terminei antes, né? Por exemplo, a primeira tarefa, eu terminei em 5 e eu poderia entregar até o dia 25, portanto, eu estou entregando 20 dias antes. Então, eu tenho aqui o SI negativo. Já para a segunda, eu precisava entregar em 22, eu terminei em 25, e eu estou atrasada 3 dias, assim como a terceira, eu estou atrasada 5 dias. Então, essa coluna aqui, que faz essa diferença do tempo de entrega, da finalização menos o tempo de entrega, eu dividi em duas colunas, que eu chamei de adiantamento ou de atraso, tá? Então, se é negativo, eu coloquei na coluna do adiantamento, e se é positivo, eu coloquei na coluna do atraso, certo? E aqui na última coluna, eu calculei a multa pelo tempo de atraso, né? Quando não tem atraso, então não tem multa. Se eu atrasei 3 dias, a tarefa 2 vezes o 12 vai dar 36. E se eu atrasei 5 dias na terceira tarefa, que tinha por 34 de multa por dia de atraso, vai me dar 170, portanto, eu tenho um total ali de 206 de atraso total, somando o atraso da tarefa 2 e da tarefa 3. Então, essa variável SI aqui que eu defini, ela é uma variável que pode assumir tanto o valor negativo quanto positivo. Então, SI é uma variável que a gente chama de irrestrita, pode assumir qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Então, escrevendo
o tempo de entrega em função do início da tarefa, do tempo de processamento da tarefa, e mais essa variável que pode ser 0 quando eu entreguei no prazo, pode ser negativa se eu estou antecipando ou positiva quando eu estou atrasada, tá bom? Então, é uma variável auxiliar que eu vou utilizar aqui nessa equação do tempo de entrega, que vai me dizer se eu tenho adiantamento, atraso ou eu estou exatamente no mesmo prazo, tá bom? Então, eu fiz isso aqui só para a gente entender do porquê dessa variável que eu destaquei aqui, o SI em azul, tá? Como essa variável, ela é negativa ou positiva, isso daqui pode te causar problemas, tá? Normalmente a gente trabalha com restrições não negativas na resolução de problemas lineares. Então, para alterar e facilitar essa questão de trabalhar com variáveis sem restrição de sinal, eu vou fazer uma mudança de variável aqui para reescrever essa variável. Então, eu vou escrever essa variável aqui como sendo o atraso menos o adiantamento, porque aí quando eu faço uma menos a outra, eu estou transformando a variável tudo em não negativa. Então, observem que aqui só coloquei a observação de que se o SJ aqui, na verdade eu chamei de SI, mas tanto faz a letrinha. Se o SI é negativo é porque eu estou adiantado, o prazo é cumprido. E se o SI é maior ou igual que 0 é porque eu estou atrasado, eu vou incorrer em multa, tá bom? Então, observem que aqui o nosso fim, né? Como eu defini, a primeira tarefa terminou em 5, a segunda terminou em 25, a terceira terminou em 40, né? Quando a gente vai calcular, então, aquele DJ ali, o DJ foi definido, né? Ela precisa ser entregue até o 25, até o 22 e 35, respectivamente. Então, observem que a primeira tarefa poderia ser entregue até o 25, eu estou entregando 11, então eu estou adiantado tudo isso, 20 dias. A segunda tarefa eu tinha que entregar no 25 e estou terminando, não, no 22, desculpa, eu tinha que entregar no 22, eu tinha que entregar no 22, só que eu estou entregando no 25, certo? Então, eu tenho esse atraso aqui, que vale 3, e assim, como a última, eu estou terminando em 40, precisava entregar em 35, eu tenho um atraso de 5, tá bom? Então, foi só para a gente enxergar visualmente aí o cálculo desse atraso. Por que que eu fiz isso? Como a minha multa, ela só é aplicada quando tem atraso e não é aplicada quando tem adiantamento, então eu não posso considerar o SI na aplicação da minha função objetivo, ou seja, a função objetivo não pode ser proporcional a essa variável aqui que mede se está adiantado ou atrasado. Ela, na verdade, ela deve ser proporcional apenas ao atraso. Então, eu vou escrever, né, aqui eu tenho a multa de 206, como eu tinha comentado ainda há pouco, então eu vou escrever aqui, eu só vou repetir aqui o cálculo do... Aqui eu só estou mostrando a solução ótima, tá bom? Então, ó, vou voltar o slide aqui, pera. Sim, deixa eu voltar aqui. Ó, no slide anterior, eu tô com uma sequência 1, 2, 3 com uma multa de 206. Eu estou com a segunda tarefa atrasada e também a terceira. Nesse próximo slide aqui, eu estou com a sequência 2, 1, 3. A tarefa 2 não atrasa, a tarefa 3 também, a tarefa 1 também não atrasa e apenas a tarefa 3 que atrasa. Então, nossa multa total aqui nesse caso é de 170. Essa é a solução ótima. Então, o nosso modelo, ele vai ter que determinar essa solução ótima, tá bom? Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, observem que eu tenho atraso aqui apenas na terceira tarefa, só a terceira tarefa que tem atraso. Eu não tenho atraso na primeira, porque a primeira que a tarefa 2, no caso, ela foi terminada em 20, eu poderia entregar até, até o 25, então eu tenho adiantamento. E a tarefa 2, ela poderia ser entregue até o 20. A tarefa 2 poderia ser entregue até o 22. Esse desenho aqui está errado, deixa eu arrumar isso. Agora sim, tá ok? Então, observem que aqui
a finalização da tarefa 1 é 25, ela poderia finalizar até o 25, então ela não tem nada, ela tem 0 de atraso, certo? E a tarefa 2, ela poderia finalizar até o 22 e ela tá finalizando no 20, então a gente tá terminando duas tarefas mais cedo. E só a última, então, que tem aquele atraso de 5 ali, ela precisava finalizar no 35 e finalizou no 40, tá? Então, de fato, essa sequência aqui vai ser a nossa sequência ótima, o nosso modelo vai ter que ser capaz de determinar essa sequência aqui, tá bom? Com uma multa de 170. Então, para contornar aquela situação de não trabalhar com variáveis irrestritas, eu vou considerar então que SJ vai ser então a parte negativa menos a parte positiva, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de SJ minus, SJ plus, que é um sinal de menos e um sinal de mais, se vocês quiserem dar outro nome aí, fica à vontade. Onde essas duas variáveis aqui são, então, não negativas, são restritas, tá bom? Então, a gente, ao invés de considerar aquele SJ lá, que poderia ser positivo ou negativo, então a gente usa ali, na verdade, essa mudança de variável que vai nos fornecer, então, a eliminação dessas variáveis irrestritas, tá? Então, no lugar daquela variável que eu coloquei xj, mais o tempo de processamento, mais aquele tempo se adiantou, se está no prazo ou se antecipou igual a dj, no lugar desse sj, eu coloco essa mudança de variável que eu fiz aqui, que é SJ minus menos SJ plus aqui que eu coloquei. Então, além das duas restrições que a gente já tinha colocado para que as duas tarefas não fossem processadas ao mesmo tempo, a gente vai acrescentar essa restrição aqui também para o nosso modelo, tá bom? Então, SJ menos vai medir o adiantamento e SJ mais vai medir o atraso nesse caso, tá? E aí, agora, a gente, então, considera só o atraso, que é o SJ plus, e a nossa função objetivo, então, ela fica sendo proporcional, então, a esse atraso. Ou seja, vou minimizar, considerando que eu tenho ali uma multa de 19 para tarefa 1, 12 para tarefa 2 e 34 para tarefa 3, vezes a quantidade de dias de atraso, respectivamente, das tarefas 1, 2 e 3. Então, essa fica sendo a nossa função objetivo, tá? Então, agora, para apresentar o modelo completo, né, vou repetir aqui a função objetivo, aquela primeira restrição, xi menos xj mais my e j maior ou igual ao... Deixa eu só ver se eu coloquei certo esses valores aqui. Estou comparando a 1 com a 2, a 1 com a 2, a 1 com a 3, a 2 com a 3. Então, eu vou usar o tempo, é o PJ aqui, certo? É o 5, o 20 e o 15. Então, como o nosso modelo, eu estava comparando todas as tarefas. Eu não posso fazer a 1 com a 2, nem a 1 com a 3, nem a 2 com a 3. Então, aqui, na verdade, eu vou ter uma restrição comparando a 1 com a 2, depois a 1 com a 3 e depois a 2 com a 3. E aí elas aparecem aos pares, certo? Porque a gente transformou aquela restrição de ou em e. Então, ou a tarefa 1 vem antes da 2, ou a 2 vem antes da 1. Depois, ou a 1 vem antes da 3, ou a 3 vem antes da 1. Ou a 2 vem antes da 3, ou a 3 vem antes da 2, tá bom? Então, eu usei aqui o PJ, que era aquela restrição que a gente acabou de falar. E aqui a restrição que a gente acabou de definir, já utilizando as mudanças de variáveis, e aqui já utilizando o DI e o PI ali que a gente acabou de colocar, tá bom? Então, só para a gente ter certeza aqui, eu vou copiar essa restrição aqui no cantinho, só para vocês verem que foi essa restrição que a gente acabou utilizando. Diminuir um pouquinho aqui. Certo? Que nada mais é, então, que essa aqui que a gente acabou de escrever. SJ mais SJ menos SJ plus igual a DJ menos PJ, essas três últimas aqui, certo?
e essas 6 primeiras, então, são esses pares aqui que a gente transformou ou em esse, a tarefa I vem antes da J. Então, eu comparei a 1 com a 2, a 1 com a 3 e depois a 2 com a 3. Então, elas aparecem aos pares, tá bom? Então, observem que aqui, do jeito que eu escrevi esse modelo aqui, se eu tiver mais tarefas, eu vou aumentando essas restrições e esse modelo vai ficando chato de ser implementado. Então, o que eu vou fazer é apresentar também o modelo algébrico, tá? Então, a gente coloca aqui o modelo algébrico, e aí a gente escreve em AMPL, e aí a gente muda, então, só o N, dependendo da quantidade de tarefas que a gente tem, tá? Então, esse mesmo modelo aqui pode ser utilizado, por exemplo, para 50, 100, 1000 tarefas aí sem precisar alterar. Então, aqui a gente vai escrever minimizar a soma de igual a 1 até a quantidade de tarefas, o valor da multa diária vezes o tempo de atraso de cada uma delas. Vou comparar ali ou a tarefa I vem antes da tarefa J ou a tarefa J vem antes da tarefa I. E a restrição do cumprimento do prazo, XJ mais SJ menos SJ plus igual a DJ menos PJ. E aí, observem que aqui eu coloquei os comandos de repetição. O primeiro par de restrições aqui é para todo I e para todo J. E eu só não vou comparar a tarefa com ela mesma, então eu coloco para todo I com I diferente de J. Já a última é para todas as tarefas, então para todo J. As variáveis, então, SJ minus, SJ plus e o XJ são não negativas, e as variáveis Y e J, que é aquela que diz que se a tarefa I vem antes da tarefa J, é binária, tá bom? Então, esse é o nosso modelo algébrico, em que a gente pode utilizar, então, essa modelagem aqui, para definir a aplicação da solução do modelo em AMPL ou via Lingo ou via Gurobi. Eu peço que vocês façam os dois aí para praticar. Lembrando que XJ é para nós, então, a data de início a partir do 0, Y e J é a variável que define qual tarefa vem antes ou depois, se é a tarefa I ou a tarefa J. E DJ e PJ são os parâmetros de tempo de processamento e prazo de entrega, tá? E o CI, a multa lá por atraso, que eu acabei não colocando aqui. Certo? Então, vocês vão resolver esse exemplo aqui via Lingo e via Gurobi, e a gente vai, então, discutir essa implementação no nosso próximo encontro. Eu vou passar rapidamente aqui eu já coloquei a estrutura da implementação utilizando o AMPL para o Gurobi, depois vocês dão uma olhada, tá? Então, eu coloquei o parâmetro PI, DI, CI, variável de decisão X, que tem I variando de 1 até N número de tarefas, a variável binária Y, que depende de um duplo índice, porque eu vou comparar tarefa a tarefa. As variáveis que eu defini auxiliares, o S- e o S+, a função objetivo, que é o produto de CI vezes o S+, para a soma de I variando de 1 até N. As restrições, observem que aqui eu coloquei o comando de repetição, primeiro conjunto é o XI menos XJ mais MY e J maior ou igual a P de I de J, para todo J e para todo I com I diferente de J. Então, olha, essa notação aqui a gente ainda não tinha usado. Para escrever que I é diferente de J, a gente vai colocar assim, ó, após a definição da variação do limite de variação de IJ, eu vou colocar 2 pontos e exclamação igual J. Então, isso aqui eu estou falando para ele, tal que tal que I é diferente de J, tá? E aí, aqui eu só repeti as outras duas também, tá? Bem tranquilo. Aqui tem também o arquivo de dados, né? São vetores, bem tranquilo, a gente está considerando os parâmetros todos como sendo vetores. E o arquivo de saída, que eu mandei ele resolver e imprimir a função objetivo, a variável x, a variável y. E aqui também, para eu entender um pouquinho se houve mesmo o adiantamento e o atraso, eu também imprimi as variáveis auxiliares ali, mas isso não é obrigatório para o modelo. Aqui eu coloquei o relatório de saída do Gurobi e a mesma solução que a gente já tinha obtido no sequenciamento 213 com um total
de 170 de multa, aplicação de multa por atraso, só a última tarefa ali que se encontra atrasada, tá bom? Para os curiosos, eu deixei aqui também a implementação em Lingo, utilizando escrita de dados no próprio modelo. Também utilizei usando leitura em arquivo de dados, então tem aqui as duas modelagens, tá bom? E aqui também fiz usando o Excel, a gente acaba não utilizando, mas eu acabei colocando aqui em Excel também a modelagem, a implementação. Quem tiver curiosidade aí, e principalmente quem não tem muita familiaridade com o software, se quiser utilizar, fica à vontade. Só que a desvantagem aqui é que se você aumentar a quantidade de tarefas, você precisa mexer em toda a modelagem aqui. Então, aquela modelagem do Gurobi, ela é muito mais robusta, a gente só vai alterar o arquivo de dados e a gente roda o modelo para 1, 2, 100, 1000 tarefas da mesma forma, sem precisar mexer no nosso modelo, tá bom? Então tá, pessoal, era isso aí. Na próxima aula a gente termina essa implementação. Tchau, tchau.